Olá a todos amigos da Brain. Hoje no Conversa de Mercado nós recebemos Eduardo Fischer. Ele é co-presidente da MRV, a maior incorporadora do Brasil e da América Latina. Olá Eduardo, tudo bem? Ei, Fábio, obrigado. Prazer estar com vocês hoje. Legal. Eduardo, estamos falando de uma empresa que não apenas é a maior do Brasil, mas uma empresa já também com muitas décadas de vida, né? 40 anos. E a MRV é conhecida no Brasil inteiro como sinônimo de produto econômico, né? Isso está desde a origem da empresa. A empresa está preso lá no DNA dela ser uma empresa orientada para custo, para gestão e em segmentos econômicos? Verdade, sim. A MRV, a empresa está completando 41 anos agora em outubro próximo. Desde a nossa fundação aqui em Belo Horizonte, o nosso core, nossa especialização principal foi sempre imóvel econômico, né? Ao longo da história da companhia e mais recentemente, nos últimos anos, a gente tem sim ampliado o que a gente chama de plataforma habitacional, né? Quer dizer, você ter um leque de produtos, um portfólio aberto que possa receber clientes de diferentes faixas de renda, mas sim, o início da companhia e o nosso foco principal até hoje sempre foi o imóvel econômico. Isso é uma coisa um pouco diferente, né, Eduardo? Porque antes da existência do Minha Casa Minha Vida, o mercado de produto econômico não tinha funding diretamente de banco privado em geral e acabava estando muito atrelado a programas habitacionais de governos estaduais em geral. Porque lá na origem, há 41 anos atrás, já optou-se por direcionar para imóvel econômico. O que os fundadores viam nessa como oportunidade? Na verdade, é uma equação simples, né, Fábio? Você olha para o Brasil, isso é uma realidade nossa até hoje, né? Você tem um déficit habitacional enorme, e mais do que ele é enorme, ele é crescente. Então, você tem um déficit que é grande, cresce a cada ano, e até pela questão de renda no Brasil, a distribuição desse déficit é muito concentrado no pé da pirâmide, só tem o grosso da população está ali, nas rendas mais baixas, né? Então, é natural você entender que também o grosso da demanda está lá, né? Independente do Minha Casa Minha Vida, as pessoas às vezes me perguntam isso, como está a demanda por imóveis no Brasil? Demanda por imóveis nunca foi problema. Numa equação dessa, a demanda não é problema. Está no crédito, né? E mesmo anteriormente ao Minha Casa Minha Vida, você tinha já o próprio fundo de garantia como fonte de funding principal para esse tipo de empreendimento. Então, a gente construiu a companhia com a visão desse desequilíbrio entre demanda e oferta por habitação no Brasil e como ele é concentrado no extrato mais baixo da população brasileira, é onde está o maior número, a maior demanda está ali. Então, a lógica da companhia sempre foi atacar esse nicho onde você tem a maior demanda por imóvel. Então, se a questão, e eu concordo com você, né? Porque mesmo quando o pessoal fala de crise, mas o desemprego vai aumentar, vai faltar comprador, e eu sempre brinco, né? A demanda é sempre maior do que a oferta. Nós nunca conseguimos ter uma oferta maior do que a demanda em termos nacionais. Tanto que o déficit, como você falou, sempre cresce. Como que era a solução do funding, embora incluísse o FGTS, antes do Minha Casa Minha Vida, para que no mercado de maneira ampliada? Antes do Minha Casa Minha Vida, já tinha o Fundo de Garantia funcionando nos moldes de hoje como financiador, mas você teve momentos diferentes na história da companhia, momentos duros, né? Eu me lembro disso, quando eu entrei na MRV, nós vivíamos uma realidade de hiperinflação e falta de crédito, até por questões de marco regulatório, né? Você vai lembrar bem disso, em determinado momento, antes dos anos 2000, você não podia retomar o imóvel da família. Então, assim, a condição de crédito era muito difícil, porque o próprio órgão, o banco financiador, não tinha segurança de que ele poderia contar com aquele ativo, né? E isso tudo mudou com a alienação fiduciária no início dos anos 2000, mas antes disso, né, e era muito comum, a própria construtora era banco, né? Você via isso no mercado de forma ampla e geral, né? Então, a nossa também funcionou para a gente dessa forma, quer dizer, e aí você tinha uma condição interessante, porque o que acontecia? Os empreendimentos não eram tão grandes como são hoje, eram menores,
né? E também eram muito longos, porque você tinha que casar o fluxo de caixa do Aham. seu cliente com o seu. E aí as obras se estendiam durante anos, era uma coisa maluca, né? Então era uma coisa do Brasil. Isso ainda bem ficou para trás, hoje a gente tem um mercado muito mais maduro, as companhias estão mais modernas, estão muito maiores, estão mais profissionalizadas. O mercado de crédito no Brasil está muito mais amplo e também está crescendo. Novos mecanismos de financiamento de funding estão nascendo. Então, assim, eu sou muito otimista com o que eu vejo. Quem viveu lá atrás, o que nós vivemos no mercado, passamos por isso, você olha isso hoje, a condição é muito melhor. Né? E eu acho que ela só vai melhorar para frente. E a nossa indústria tem essa vantagem, né, de ser uma indústria que vive num momento ou numa situação de desequilíbrio entre demanda e oferta muito grande, Uhum. né? E essa realidade não vai mudar tão cedo, né? Você vai ter essa realidade para os próximos 20 ou 30 anos. Então, a gente está numa indústria que é muito favorecida por essa discrepância. E o crescimento geográfico, expansão geográfica da MRV antecedeu bastante a entrada na Bolsa, certo? Muitíssimo, muitíssimo. Na verdade, a gente abriu capital em 2007, nós começamos a nossa expansão em 93. Então, nós 93. somos uma empresa nascida em Belo Horizonte e lá, no início da década de 90, a gente começou a expansão, primeiramente para o Triângulo Mineiro, Uberlândia, Uberaba, Uhum. e ao mesmo tempo para o interior de São Paulo, em Americana, perto de Campinas ali. E aí foi o embrião e rapidamente a gente começou já uma trajetória de expansão geográfica, porque esses mercados eram muito fortes, são até hoje. Né? Uhum. E a gente percebeu isso, né? E a gente foi desenvolvendo esse know-how de construir de forma padronizada. E isso ajudou demais, e ajuda até hoje, porque é um Uhum. diferencial. Você consegue, a gente brinca aqui que até os nossos erros são iguais. Né? Então, isso ajuda muito o seu crescimento geográfico, num processo que hoje é menos artesanal, mas no passado era muito Uhum. artesanal. A construção civil ainda é uma indústria artesanal. Né? E aí isso começou lá atrás, tanto é que quando a gente foi abrir capital já lá em 2007, a gente já tinha um mercado que era acima de 30 cidades. Hoje estamos em mais de 160. Né? Mas lá atrás já era uma empresa de uma geografia muito ampla, né? Lá na época da abertura de capital, em 2007. Nessa época, em 2007, depois aí de quase 15 anos já de expansão geográfica e 30 municípios, naquele momento era possivelmente a empresa mais espalhada no Brasil, né? Como é que era dividida as receitas em termos de vendas por região? Minas Gerais foi durante muito tempo o estado mais importante, mas eu diria que lá para o fim da década de 90 já São Paulo já tinha roubado esse posto, porque de fato ainda hoje né? Você pega uma empresa que está em 22 estados do Brasil, em mais de 160 municípios, ainda quase um terço do nosso negócio está concentrado no estado de São Paulo, No estado de São né? Paulo. Nas diferentes, nós somos quase 50 municípios, então a gente atua no estado de São Paulo, então de fato é a locomotiva econômica do país, né? Não tem como negar isso, e ele continua sendo super relevante para a nossa operação. E tem sido nos últimos mais de 20, 25 anos assim. Para entender o porte de vocês antes, ao longo desse período, quais foram os marcos, assim, se é que eles existem claramente, quando que a MRV ultrapassou 500 milhões a valor presente ou qualquer coisa parecida, 1 bilhão em vendas, quais foram os marcos de crescimento da MRV nesse período? Acho que teve alguns marcos importantes, foram, vou te falar, em 2006, 2005, nós tivemos um evento dentro da MRV, que a MRV dessa época era uma MRV que produzia e vendia por cerca de 3 mil unidades por ano. Né? 2005, 3 mil unidades, tá. 2005, em 2005, 2006. E nós tivemos um evento interno nosso, onde a gente já olhava para o Brasil estável, para o Brasil com um marco regulatório melhor, com crédito aparecendo, e a gente olhava, isso aqui vai explodir. Nós temos que preparar a companhia
para que ela seja companhia muito maior do que é hoje. E nós criamos lá atrás, nessa época, o que a gente chamou de Projeto 40 mil. Era preparar a companhia para sair de um patamar de 3, 4 mil unidades ano para 40 mil unidades ano. Então, isso é um desafio gigante, porque você tem que estar preparado não só para comprar land bank, terrenos, preparar aprovações de projetos, construir, que é difícil, né, vender e construir, né, e depois gerir todos esses clientes em uma geografia muito ampla, produzindo numa escala muito maior do que você estava acostumado. Fomos ao México 2 vezes, naquela época as indústrias mexicanas, as construtoras mexicanas tinham escalas muito grandes para a gente poder conhecer, e estabelecemos esse projeto, estabelecemos essa meta, né. Um ano depois, a gente passou por um processo de private equity, com a entrada do Autonomy, que injetou capital na companhia, e no ano seguinte, 2007, o IPO, com a entrada de recursos para poder dar mais curso para a companhia. E aí sim, de 2007, do nosso IPO até 2011, em 2011 a gente já estava no patamar de 40 mil unidades. Ou seja, 2011, aquele projeto que foi desenhado lá em 2006, acabou sendo entregue em 2011. E se você pensar no ciclo do nosso negócio, que ele é longo, da compra do terreno, a aprovação do projeto, até construção, ele é um ciclo muito longo. O que a gente conseguiu fazer nesses 5, 6 anos foi uma insanidade, porque o ritmo era muito intenso, cidades novas sendo abertas a cada mês quase, né? E projetos sendo aprovados, terrenos sendo comprados, foi muito intenso, mas a base que deu sustentação foi esse planejamento bem feito de 2 anos antes da abertura de capital, que é estruturar a companhia, e aí nós fizemos uma aposta no futuro. Porque o que a gente fez naquele momento foi desenhar a companhia para estar pronta para 40 mil unidades por ano e já começar a colocá-la nesse ritmo, ou seja, preparar as pessoas, contratar pessoas, dimensionar áreas, dimensionar sistemas, para uma companhia que seria 10 vezes maior lá na frente. Então, assim, precisa de fato ter uma visão e uma aposta no futuro que isso de fato aconteceria, e aconteceu. E acho que só aconteceu porque a gente conseguiu enxergar que o que vai acontecer, o mercado vai se abrir e as empresas que estiverem mais preparadas vão ter condição de capturar esse mercado mais rapidamente e crescer. Foi o que a gente apostou. O quanto você acha que o Minha Casa Minha Vida antecipou esse projeto de 4 para 40 mil? Você acha que acelerou? Eu acho que ele teve o seu papel, mas a gente tem que lembrar o seguinte, esse projeto que eu estou te falando, ele aconteceu em 2005, 2006, a empresa abriu capital em 2007, o Minha Casa Minha Vida só foi lançado em 2009. 2009. Né? Então, tudo que eu estou te falando antecedeu a criação do Minha Casa Minha Vida, já com as condições que estavam dadas no mercado naquele momento. E parte do crescimento já estava acontecendo antes do Minha Casa Minha Vida surgir. Tá? Então, sim, ele teve o seu grau de importância, mas o desenho e todo o caminho já estava sendo trilhado, independente da existência dele. Dá para dizer que vocês estavam no carro já acelerando bastante, e quando veio Minha Casa Minha Vida, vocês estavam praticamente para poder surfar esse período e fazer um crescimento daí exponencial, né? Ou seja, está preparado para o momento mesmo. Estávamos prontos, dimensionados corretamente, já crescendo, com o land bank já sendo construído. Quer dizer, de fato, quando o Minha Casa Minha Vida surgiu, a gente já estava com uma companhia muito robusta, muito estruturada, crescendo, preparada para ganhar uma escala maior. Uma coisa que você comentou, que vocês visitaram empresas mexicanas, né? Eu fiz 2 estudos para o BID sobre o mercado de habitação, no sentido de habitação popular, e o México é sempre um paradigma, né? Porque é onde a habitação popular aqui na América Latina primeiro se desenvolveu de maneira grande, com porte. O que diferencia o nosso mercado do mercado deles e que a gente poderia eventualmente mirar e falar, tem essa experiência no mercado popular mexicano que ainda nós não temos e vale a pena trazer para o Brasil? Eu acho, olhando para trás hoje, eu acho que nós temos um mercado que atingiu muito mais sucesso de forma sustentável do que o projeto deles. Tanto é que se olhar para a situação lá hoje é dramática. Né? E a mecânica era mais ou menos parecida, porque eles têm lá o que seria o espelho do nosso fundo de garantia, que eles chamam de investimento Infonavit. Né?
que também funcionava como funding e as pessoas podiam acessar o seu saldo para poder comprar o imóvel. Acho que o erro principal, né, e a gente viu isso muitas vezes, quando a gente foi lá, se não me engano, a primeira vez em 2006, depois retornou em 2012, e já eram cenários totalmente diferentes. Não era sustentável. Se você olhar para o mercado econômico no Brasil, ele é bem inserido em meio urbano, ele de fato atende à necessidade da população com produtos de qualidade, os players desse mercado, sejam os grandes como a gente, sejam os médios, os pequenos, fazem produtos de qualidade, via de regra, né? A Caixa Econômica Federal tem um papel importante nisso, como órgão que regula uma qualidade do projeto, o que vai ser feito de fato, então isso ela faz com competência, né? E aí você vai para o mercado mexicano, que se enxergava lá atrás não era isso, né? Eram lugares enormes, então eram praticamente novas cidades, completamente descoladas do meio urbano. Aquilo não era sustentável para quem ia usar. E quando a gente voltou lá 6 anos depois, você via isso muito claramente, projetos abandonados, né? Coisas que foram largadas porque as pessoas de fato não tinham como viver ali, né? E o nosso é muito diferente. Então, o mercado habitacional no Brasil, de baixa renda especificamente, ele é muito bem construído, com players que são competentes, e ele é bem distribuído. Então, apesar de você ter companhias grandes, a concentração é muito baixa, né? Uma coisa que você tocou também, que eu acho que existem algumas críticas ao mercado popular de produto econômico habitacional no Brasil que não faz sentido, em especial do setor público, né? Eu tenho o mestrado, sou doutorando em gestão urbana, e ouço muita crítica ao Minha Casa Minha Vida, de que ele levou as pessoas para a periferia. Mas, pela quantidade de projetos executados, eu nunca ouço ninguém falando assim, 30% está na periferia, 15% está no meio da nada. Então, quando você traz esse exemplo mexicano, em que as unidades eram construídas 10, 15 quilômetros, às vezes, dos centros urbanos, completamente ilhadas do restante da malha urbana, isso, na minha leitura, aconteceu de maneira muito pequena no Brasil. Eu não vejo muito Minha Casa Minha Vida espalhado a esmo. Como é que você vê essa crítica de quem diz que o Minha Casa Minha Vida leva as pessoas ainda mais para a periferia? Eu acho que é um erro. O Minha Casa Minha Vida, de regra, é mal interpretado pelas pessoas, né? Até porque a questão do faixa 1 e as demais faixas, ele atrapalha um pouco o entendimento disso. De fato, se for olhar para o faixa 1, ele pode ter acontecido isso que você falou. Mas nas demais faixas, 1,5, 2 e 3, são faixas de mercado, isso de fato não acontece e não aconteceu, né? Então, porque o poder está na mão do cliente. Nós somos uma incorporadora, então o cliente ele vai à MRV ou vai a outros concorrentes competentes nossos atrás do melhor negócio, que faça sentido econômico para ele, que tenha a localização que ele queira, ou a qualidade do produto que ele queira. Então, isso já protege o mercado, vira um mercado racional. Então, acho que essa crítica não é válida para a enorme maioria do que está sendo feito. E nós temos que considerar outra coisa. Eu acho que num país que tem as mazelas sociais que o Brasil tem, né, especialmente nos grandes centros, onde você tem favelização, um ônus muito grande de você não ter uma urbanização correta, as pessoas não terem acesso à habitação no momento correto, o mais caro é não fazer. O mais caro é não fazer. As pessoas não entendem isso. Você não pode demorar 3 anos para legalizar um projeto no Brasil. Nesses 3 anos, esse déficit só cresce. Essas pessoas vão ter que arrumar uma alternativa para a moradia delas. Muitas vezes, essa alternativa não é provisória, ela vira definitiva. E gera uma pressão social muito grande nos municípios, porque você não tem saneamento correto, você não tem mobilidade de forma correta, você não tem educação, não tem segurança. Assim, todas as mazelas sociais dos grandes centros, não só dos grandes, mas dos pequenos e médios também, advém de uma urbanização mal feita, mal planejada. Se a gente não favorecer que a habitação seja, de fato, priorizada, isso vai continuar acontecendo. Então, de novo, o mais caro de todo nesse aspecto é não fazer. Não fazer é o mais caro. E a gente tem que começar a enxergar isso para, de fato, fazer uma política habitacional ampla e que atinja, de fato, os objetivos. No final das contas, as pessoas precisam morar. Se você não criar a condição,
no final das contas, acontece mais subocupação, né? O não fazer corresponde à subocupação. Né? Não tem dúvida. Favelização, uma série de problemas, invasões. O não fazer gera tudo isso. Né? Então, as pessoas têm que, a sociedade tem que entender isso. Né? Que não fazer é o mais caro. E a gente, às vezes, fica em debates sem fim com determinados órgãos de legalização, porque não tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, deixa... e a gente não endereça o problema principal, que é atender a sociedade com habitação. A gente já comentou aí, então, de alguns equívocos que as pessoas têm na avaliação do mercado, em especial econômico, mas também, às vezes, do lado do incorporador, eu ouço muitos incorporadores dizendo a seguinte frase, né? A conta não fecha, não sei como que para a empresa X a conta fecha naqueles preços. Como a MRV consegue ser uma empresa não apenas que vende mais de 40 mil unidades, né? O projeto agora está o quê? Ao redor de 50, 60 mil unidades. Quantas unidades foram lançadas ano passado? A nossa meta é fazer 60 mil. Então, a gente está dando esse novo projeto de crescimento. A empresa já está dimensionada para isso hoje. Né? E agora a gente está em processo de alcançar esse número. Então, esses últimos 2 meses, especialmente, foram muito bons dentro dessa meta aí. E como ser rentável, não apenas rentável, mas entre as mais rentáveis do país? Acho que a empresa sempre foi focada nisso. Então, nesses últimos 40, 41 anos, o nosso foco sempre foi esse. Então, a gente adquiriu um grau de especialização que a gente faz muito grande. E a hora que a gente estava bem seguro disso, a gente começou a dar escala e sem perder essa especialização. Então, todo esse não tem muito mistério, não tem ciência de foguete por trás disso. É especialização, um foco muito grande, né? Não perder o espírito do incorporador, do construtor. Né? Isso vale muito num negócio que, querendo ou não, ainda tem um grau de artesanalidade mais alto. Então, assim, acho que é basicamente especialização em foco. Aproveitar para saber algumas anedotas do mercado, se são verdade, Eduardo. Né? Eu já ouvi algumas vezes que o Rubens, quando visitava obras, ia para uma das 100 e poucas cidades, agora 160, mas a época que ele era presidente não estava ainda tão espalhado, mas uma das dezenas de cidades, quando ia visitar uma obra, pregava um gravadorzinho, ia falando, isso aqui tem que ser diferente, aqui está com excesso, aqui está errado, e no final deixava lá para o gerente, né, para o engenheiro responsável, ou seja, não perdia nem tempo escrevendo ou se reunindo depois. Já antecipava tudo rapidamente ali no gravadorzinho e o pessoal dali correr atrás para resolver. Isso é verdade ou é uma anedota só? Não, verdade total até hoje. Né? O gravador é companhia. E engraçado, porque ele me deu um gravador, sei lá, há 25 anos atrás. Né? E esse e a gente usa até hoje. Muita gente na minha vida grava as coisas porque isso já vira uma gestão, uma gestão de informação de processos nossos. Então, não é anedota, não é verdade, e funciona muito bem, diga-se de passagem. Legal. Vamos falar um pouquinho de uma nova estratégia de vocês que começou a ser desenvolvida, né? Uma nova estratégia que está ligado à locação. Né? Vocês desenvolveram um alugo, anunciaram, né, que pretendem passar a desenvolver uma grande quantidade de unidades dentro desse processo de locação. Então, primeira coisa, eu queria entender como é que uma empresa que é a maior vendedora de imóveis do Brasil chega à conclusão de que uma mudança estratégica de também atuar no mercado de locação é importante. Bom, vamos lá. A questão de a gente locar as unidades não quer dizer que a gente não está vendendo. Na verdade, o que a MRV faz, ela vende essas unidades performadas para um fundo. Então, olhando só para o lado da MRV, eu continuo sendo um vendedor. Eu tenho uma fonte de funding diferente. Né? Mas olhando para qual que é o racional por trás disso? Primeiro, uma condição macroeconômica que permita isso. Então, se você olhar para o Brasil de antes de 2019, isso não existia. Né? Você não tinha condição de fazer isso. Hoje já tem. E se o Brasil, obviamente, nós estamos vivendo um momento muito especial em relação a essa questão da pandemia, mas se o Brasil continuar buscando esse equilíbrio macroeconômico, a tendência é que a gente consiga ter um ambiente ainda que permita que esse negócio funcione.
como funciona em outros países. Uhum. O que acontece, assim, o tal do déficit habitacional que a gente está falando, ele é tão grande e ele abarca uma série de famílias que tem. Umas têm o desejo e a condição de comprar uma casa própria, outras não. Não tem, às vezes não tem um desejo naquele momento. Então, você vê novas gerações, as pessoas hoje não tem nem carro, né? Os jovens especialmente, né? Às vezes o cara não quer ter um apartamento, não naquele momento de vida dele, né? E outra questão que a pessoa às vezes não tem crédito para conseguir adquirir um apartamento. Então, para essas pessoas, você tem uma solução. Dentro daquela plataforma habitacional que eu te falei mais cedo, a ideia é que a MRV tenha um ambiente onde a pessoa entra à procura de um lar e nunca mais saia, né? Ele pode entrar por aqui pela Lugo, ele loca um apartamento, dali a 2, 3 anos, ele pode usar uma parte desse valor que ele pagou em locação para dar uma entrada no imóvel nosso. Eu já conheço o comportamento de renda dele, né? Eu sei como é que esse cara se comporta, como é que ele é de imprensa, etc. e tal, e posso trazê-lo para dentro da MRV. Nas diferentes linhas, seja no Minha Casa Minha Vida, seja na linha SBPE, que a gente também está fazendo, né? Ou até na nossa loteadora, que é a Urba, né? Então, você tem uma plataforma habitacional que você tem um cardápio de opções para essa pessoa morar, seja na locação, seja no lote, seja em casas, em prédios ou em SBPE. Você comentou, né? É a venda para um fundo de um projeto já performado. O que significa performado nesse processo? Vocês vendem as unidades, vocês vendem para um consumidor ou vocês vendem depois que ela está alocada? Como que é esse momento de constituição de unidades que são repassadas para um fundo? Na verdade, o cliente Lugo, primeiro a gente loca todo o empreendimento, tá, que tem uma moeda muito grande e vende aquilo já, o prédio todo locado, para um fundo, e a Lugo é a administradora, a gestora daquele ativo. Né? E aí o que você vê hoje é o seguinte: o cliente tem uma forma de orar muito moderna, porque ele faz toda a prospecção, fecha o negócio todo por um celular. Né? Inclusive agendamento do recebimento do apartamento dele, com vistoria toda digital, é um processo moderno. Ele tem dentro dos empreendimentos, por exemplo, um equivalente brasileiro ao Amazon Go. Você tem um mercadinho lá dentro que ele desbloqueia com o QR Code do celular dele, ele consome, né? Ele pode ou não ter uma vaga de garagem, ele aluga a vaga ou não aluga, ele usa determinados serviços lá dentro do empreendimento. Então, é um empreendimento que ele não é um MRV convertido, ele nasceu para ser Lugo, a gestão é outra. Né? É um produto customizado Lugo, ele não é um produto. Obviamente, eu uso toda a expertise da MRV na prospecção e compra de terrenos, na execução, na construção, para fazer aquilo da forma mais eficiente possível, mas a experiência é diferente, porque aquele cliente, aquele usuário ali, está querendo outra coisa. Então, ele pode locar eletrodoméstico, ele pode locar móveis, né? Ele usa a lavanderia do condomínio sob demanda e paga por isso. Né? Tem uma série de serviços que vem no pacote Lugo que trazem um jeito moderno de morar. Né? Então, e o reflexo disso está acontecendo. Você vê que dos 4 Lugos que já foram a mercado para locação, você tem fila de espera em 2 deles, que são os mais antigos, e outros quase plenamente locados. Então, embora ele seja também uma fonte de captação de funding, num primeiro momento, vocês constroem inteirinho. Ele começa a gerar recurso depois que já está entregue e locado. Claro, isso aí. Exatamente. Nesse processo, então, vocês antecipam o tempo de obra em relação às outras obras MRV que são comercializadas por um usuário final? Em teoria, sim. Você tem... primeiro, você tem algumas facilidades. Por exemplo, eu não preciso de um registro de incorporação, porque ele não vai haver venda. Então, eu encurto um pouco o processo de legalização. E os produtos, por natureza, eles são um pouco menores em termos de quantidade. Tá? Então, são empreendimentos de 130, 150, 100 unidades, que são menores. Então, de fato, você tem um ciclo de construção mais rápido. A aprovação também costuma ser mais veloz, por ser menores, e a construção também. Então, a gente está falando de um ciclo de 2 anos aí. Entendi. E mesmo quando vocês performam e repassam para o fundo, a gestão será sempre Lugo, né? A gestão é a Lugo. Lugo, né? Exatamente. A Lugo, como gestora daquele ativo, ela continua.
cobrando uma administração para fazer aquilo e até para poder manter a coesão do produto Lugo, a plataforma de operação, o uso dos serviços, toda a gestão, que é um diferencial muito grande para as pessoas que moram ali, ela ser mantida e manter a atratividade daquele produto para os clientes, para os nossos clientes. Tem mais uma coisa bacana que você falou, é que eventualmente a pessoa pode utilizar uma parte do que ela pagou como locação para migrar para um MRV futuro como comprador. Como é que é esse processo? Isso, na verdade, ainda não aconteceu, porque os lucros foram recente, ao mercado, né? Agora. Isso. O desenho que a gente fez é para que, dependendo do comportamento dessa pessoa de crédito, né, a gente use uma parte daquele pagamento que ele fez em 2, 3, 4 anos que ele morou num lucro, com abatimento na entrada dele no MRV. Esse é o desenho que a gente fez, ainda não aconteceu, até porque esse lucro é muito recente, né, mas a partir do pressuposto que eu conheço o comportamento de crédito desse cara, qual é a situação de renda dele, de emprego formal ou não, etc. É muito mais fácil para mim pegar um cara que eu já tenho um track record com ele, eu consigo analisar risco e transformar um pouco desse risco em ganho para ele. E desde que ele fica dentro da minha plataforma. Claro. Da mesma maneira que vocês fizeram, né, um projeto lá atrás de pular de 4 mil para 40 mil unidades e agora estão em 60 mil, vocês já têm uma meta, uma visão de onde chegar com a Lugo? A Lugo deve ser uma companhia que nos próximos anos vai rodar 5 mil unidades por ano. 5 mil por ano. Esse é o horizonte que a gente está desenhando para a Lugo por vir nos próximos anos. Então, a gente imagina que esse mercado vai ficar cada vez mais maduro, cada vez mais... Ele é grande no Brasil e não tem um player que ataque isso. Quer dizer, nós somos o primeiro, de forma organizada, né? Então, a gente acha que tem muito mercado e os próprios números nos mostram isso. O desempenho tem sido invariavelmente muito bom. Nós já entregamos 2 em Curitiba, 1 aqui em Belo Horizonte, 1 em Campinas e a demanda é muito forte. Por acaso, 2 em Curitiba, né? Por acaso nós somos de Curitiba, a origem, a sede da empresa, e tem 4 prontos, 2 em Curitiba. Algum motivo especial ou foi só por oportunidade que surgiu antes? Na verdade, quando a gente começou nós elencamos as praças que fariam mais sentido para nós, né? E fomos prospectando nessas praças. E as 3 primeiras que a gente selecionou foram essas, Belo Horizonte, Campinas e Curitiba, até para ter um espectro um pouco mais aberto para ver como que esses mercados respondiam. Então, Minas Gerais, Curitiba e no interior de São Paulo, e hoje já tem produto sendo construído em Porto Alegre, em São Paulo capital, né? A coisa começou a ganhar uma escala maior na Bahia. Né? E tem alguma coisa que vocês pensaram para Lugo e que vocês já estão vendo que eventualmente pode migrar para um MRV vendido normalmente? Você fala o cliente? Ou... Não, alguma coisa em relação à tecnologia, né? Porque ali a gestão, o produto tem algumas coisas que não tem num produto normal, porque tem serviços junto. Tem alguma coisa que vocês acham que pode migrar para um projeto tradicional, não de locação? Não, certamente. 2 exemplos. A gente, nos projetos Lugo, você tem lá um box nas portarias, que as portarias são todas digitais, né? Onde o entregador, seja do iFood, seja de qualquer plataforma dessas, deixa já lá o seu... Depois o cliente também desbloqueia com o QR Code para pegar lá o pedido que ele fez. Né? Isso também está migrando para os produtos MRV, nasceu na Lugo e está migrando. E esse outro, que é aquele mercado, que é um parceiro nosso, que é esse mercadinho digital, que tem dentro do condomínio, com produtos variados, aí, seja de alimentação, bebida, higiene, que ele também desbloqueia com o celular, paga pelo celular, não tem atendente, né, que foram feitos dentro dos Lugos, que agora estão migrando também para dentro dos MRVs. Bacana. Então, ele até pelo porte menor também serve como teste de algumas coisas e algumas inovações que eventualmente podem ser implantadas, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Um pouquinho de pandemia, né? O que a pandemia trouxe de diferente para a MRV? A gente já teve o resultado preliminar, pelo menos de vocês, que ele já foi anunciado, como o segundo trimestre desse ano de 2020, o melhor, acho que dos últimos 6 ou 8, dos últimos 10 trimestres, né? A que se deve isso na tua leitura, um momento que todo mundo imaginava que o mercado estaria se deprimindo? Vocês não são únicos, inclusive, mas vocês eu acho que foi quem mais se destacou com um crescimento forte de vendas
velocidade de vendas e aumento de rentabilidade nesse período. O que se deve isso? Bom, acho que assim, foi uma surpresa que, se a gente voltar 4 meses no tempo, acho que todo mundo estava muito inseguro do que ia acontecer com o mundo e com o Brasil, e com os nossos mercados. Tanto é que você tem, de fato, determinadas indústrias que sofreram, estão sofrendo imensamente, e algumas empresas dessas indústrias podem não sobreviver a essa pandemia. Eu acho que nosso setor é um setor privilegiado, até porque essa discrepância que eu te falei mais cedo entre oferta e demanda nos favorece, né? E no meio dessa pandemia, o que aconteceu? O lar ganhou um nível de importância muito maior, né? Então, você vivia muito a conversa antes da pandemia, as pessoas estão migrando para fora de casa. A casa ela estava ganhando um significado talvez menor, né, no que se falava no mercado. E aí, de repente, não. Pô, peraí, o lar é o meu refúgio, é o lugar mais importante. Então, as pessoas perceberam isso. Isso gerou uma demanda grande, forte. Quer dizer, a procura por imóveis cresceu muito, né? Por isso que, obviamente, que a venda cresceu, mas as pessoas, de fato, estão migrando, estão olhando para a casa, para o lar, com muito mais profundidade, com muito mais importância do que antes, né? Que é o lugar onde eles estão hoje confinados, vamos dizer assim, né? Então, sim, é fato, e não foi só a gente, de fato, a gente soube aproveitar melhor, porque a gente já tinha em desenvolvimento, a MRV investe demais em tecnologia. A gente já tinha um projeto que começou há quase 2 anos atrás aqui, que era o processo de venda totalmente digital. Então, por coincidência, quando a pandemia estourou, a gente estava fazendo o primeiro piloto aqui em Belo Horizonte de um primeiro produto que havia sido lançado 1 mês antes, né? E a gente fez o rollout dessa plataforma para o Brasil todo com uma rapidez muito grande. A gente tinha um ritmo que estava imaginando que a gente fazia esse rollout ao longo do final de 2020 e ao longo de 2021. De repente, aquilo tudo foi correndo para a praça e o nosso cliente teve uma facilidade extra de poder fazer esse processo de compra com muita qualidade, muita segurança dentro de uma plataforma digital, né? Isso aí, de fato, ajudou. E o cliente ele tem ido 100% digital mesmo ou tem algum momento ou alguns momentos em que há um processo físico ainda, uma troca cara a cara? Não, uma parte grande, especialmente no início da pandemia, totalmente digital, né? Até porque a plataforma favorece isso, inclusive com análise de crédito, com tudo. Então, o cliente consegue fazer todo o processo, conhecer a unidade, ver planta, ver imagens, ver localização, né? Fazer um tour, tudo dentro da plataforma. Então, de fato, ele se sente mais seguro. Obviamente, ele deve ter passado lá na frente, eventualmente isso, né? Mas o processo em si inteiro ocorre dentro da plataforma, sem a necessidade de contato físico. E vocês pensam em fazer alguma espécie, porque eu imagino que na Lugo o usuário tem um app da Lugo em que ele utiliza e faz a reserva da lavanderia, a alocação da garagem, passa no mercado digital. Vocês têm um app já ou estão desenvolvendo para o usuário MRV ou não? Sim, temos há bastante tempo, temos inclusive um app exclusivo para o síndico, onde ele é treinado, onde ele é orientado. O próprio cliente nosso tem também várias orientações sobre contratos, sobre como fazer o bom uso da unidade. Hoje ele consegue fazer agendamentos de eventuais assistência técnica no próprio, com agendamento de horário ali, ele já sabe, eu quero um dia tal hora, está liberado para mim. Então, assim, ele já é um app bem robusto e vai ficando cada vez mais robusto. Obviamente, essas inovações, sejam da Lugo ou não, elas todas migram para dentro do nosso app e servem de coisa, inclusive do marketplace. O cliente MRV tem já há algum tempo um marketplace onde ele consegue comprar produtos Magazine Luiza, Amazon, uma série de coisas diferentes com desconto por ser cliente MRV. Isso tudo está dentro do app dele, né? Mesma coisa, ele tem um projeto que a gente chama de Mão na Roda, que é um projeto muito bacana que também dentro do app dele, que ele pode vender e comprar serviços de outros clientes da MRV do próprio condomínio, né? Às vezes ele é um professor de inglês, ou ele é um contador, ou ele faz bolo, ou ele pode colocar isso na plataforma e gerar renda para ele. Que no fim é bom para ele, é bom para nós, porque se ele estiver financeiramente estável, para nós é muito melhor, né? Então, sim, isso aí já é bem desenvolvido aqui dentro há algum tempo e fica cada vez melhor.
São quantas unidades já entregues pela MRV e quantos usuários do app? Hoje a gente tem mais de 400 mil unidades entregues ao longo desse tempo todo. Então, você tem mais de 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de brasileiros morando no imóvel da MRV, que a responsabilidade é muito grande. E uma parte muito relevante deles usa o app. Né? Então, claramente o app é mais recente, mas ele tem lá uma massa de pessoas que passa de 100 mil famílias usando o app. Uau! Estamos indo para a parte final aqui do nosso bate-papo e eu queria trazer um pouquinho de futuro, né? Vocês tiveram o projeto 40, estão aí bem no meio da consolidação do projeto 60, por assim dizer, né? Como é a MRV daqui a 5 anos? Aonde que a MRV estará? Bom, nós temos uma série de coisas acontecendo aqui dentro. Primeiro, a base de todo o raciocínio é que o mercado brasileiro de habitação ele é muito forte, ele tem uma demanda, como a gente falou aqui, muito maior do que a oferta. Isso vai permanecer e perdurar durante muito tempo, algumas décadas. Né? Então, a gente começou com a Lugo, que vai ganhar escala. Nós temos a nossa urbanizadora, que é a Urba, que é um projeto que nasceu, que já tem um grau de robustez grande e vai crescer ainda mais, da loteadora. Nós temos um projeto de SBPE que já nasceu e está ganhando relevância, que também crescerá, é uma outra unidade. Quer dizer, nosso portfólio se amplia cada vez mais para que, de novo, o cliente entre aqui, independente da renda dele, exceto, obviamente, o de altíssima e alta renda, mas o cara de baixa até média renda, ele vai ter uma solução habitacional por dentro do MRV. Querendo ele casa, lote, lucro ou o core da MRV. Né? E também dentro dessa, além disso tudo que eu estou falando, você tem, inclusive, a nossa iniciativa, que é a empresa que a gente comprou nos Estados Unidos, né? Que é uma empresa também de habitação voltada para a camada mais pobre da população, né? Que também vai exigir da gente muito esforço e a gente prevê também um potencial de crescimento muito grande. Uma empresa que trabalha hoje só na Flórida, mas já está se expandindo para a Geórgia, para o Texas, que é uma empresa que é uma das apostas grandes que a MRV tem para o futuro. Então, dentro dos próximos 5 anos, essa unidade de negócio americana vai ganhar cada vez mais corpo e cada vez mais relevância. A unidade americana é para locação ou para venda de unidade? Locação. Então, o projeto Lucro, na verdade, a gente até buscou dessa operação americana, porque essa operação americana faz exatamente o que a Lube faz aqui no Brasil. Né? Que esse é um mercado também muito maduro nos Estados Unidos, né? Que também tem um potencial de crescimento muito grande. Né? O mercado americano é um mercado muito, muito robusto em habitação, e a habitação hoje, especialmente lá, virou um problema social. Né? Então, as pessoas não estão tendo condições de comprar imóveis ou mesmo de morar. Então, um dos projetos da HS, que é essa empresa americana, ela vem para preencher esse nicho no mercado, nicho que a MRV domina bem no Brasil. Então, acho que tem muita sinergia aí e essa é uma das apostas que vai fazer a MRV ainda maior. Além disso, né, você ter acesso a um mercado que é, via de regra, um mercado mais moderno, mais maduro que o nosso, a gente consegue trazer muita tecnologia, muita mudança de comportamento, que a Luga é um exemplo disso, que já nasceu de uma ideia que a gente viu lá. Né? Então, também uma das nossas apostas para o futuro. Então, a MRV de 2025, né, respondendo a sua pergunta, é uma companhia com um portfólio muito mais amplo, ela não é só maior, ela é maior, mas com um portfólio muito mais amplo de negócio e uma geografia também muito mais ampla, porque ela deixa de ser estação no Brasil e passa também a estar nos Estados Unidos. E você acha que existe as condições de industrializar ainda mais o processo construtivo, até com a possibilidade daí de encurtamento do tempo de obra, enfim, às vezes a gente vê aquelas notícias que a gente não sabe exatamente o quanto isso tem escala, mas se construir um prédio de 30 andares na China durante 45 dias, qualquer coisa parecida. E daí o pessoal fala, nossa, então a tecnologia para construir ainda mais rápido é possível. Eu costumo brincar também, o Empire State foi construído na década de 20 em 14 meses. Né? Durante 50 anos, mais de 50 anos, foi o prédio mais alto do mundo. É possível industrializar ainda mais, porque a MRV já é uma das líderes nesse processo aqui no Brasil? Eu acho que não é só possível, mas é necessário.
né? Então, assim, eu acho que sim. Se você olhar para a indústria de construção brasileira, e se você voltar 20 anos no passado, não, 30 anos atrás, nós, como indústria, evoluímos imensamente, né? Uhum. Então, hoje você vê as empresas líderes do setor, incluindo a MRV, o processo construtivo já é muito mais industrializado, já é muito menos artesanal do que era no passado. E eu não tenho dúvida que são processos que não têm fim, porque a Uhum. indústria da construção civil no mundo inteiro, ela é uma indústria ainda mais arcaica, vamos dizer assim, do que as demais indústrias, né? E a gente precisa, sim, fazer com que esse gap se feche, né? Então, acho que todas as empresas, especialmente as líderes, têm procurado avançar nesse quesito. Acho que a nossa presença nos Estados Unidos vai nos ajudar Uhum. nesse processo, né? E, de fato, se você olhar para em termos de processo construtivo, nosso processo construtivo daqui a 10 anos, dificilmente será igual ao de hoje. Dificilmente. Ele vai ter que, sim, ser mais produtivo, mais rápido, menos sujeito à patologia, a intervenções no pós-obra. Isso vai ser acho que vai ser uma realidade, ou as empresas não estarão aqui para as de hoje, estaremos novas, né? Acho que esse é um caminho sem volta. Tenho mais duas perguntas apenas. Uma delas é sobre o futuro do produto econômico Minha Casa Minha Vida. O governo já tem aí há quase um ano surgido comentários, vai mudar de nome, vai mudar de estilo, às vezes acelera, vai acontecer dali a 2 meses, regride, e a gente não sabe ainda muito como isso. Você, obviamente, não é do governo, mas o que você acha que tem que ser feito para complementar o que será o futuro Minha Casa Minha Vida, ou o futuro projeto econômico, que não existe no Minha Casa Minha Vida hoje, mas que pode complementar o que já existe? Você fala isso, se fala muito na mudança do programa, tem que pensar, o programa já está no quarto presidente da República, né? Então, ele começou lá no Lula, passou pela Dilma, passou pelo Temer, agora está no presidente Bolsonaro, né? E eu acho que todo mundo que está ali percebe a importância, que a gente conversou mais cedo, de funding para habitação de baixa renda. Você vai olhar em todos os países desenvolvidos do mundo, existe um projeto para funding de habitação de baixa renda, porque todos entendem que é o que a gente falou mais cedo, não fazer é o mais caro. O ônus para a sociedade é muito maior, né? Então, precisa ser feito. E o programa, ele foi bem desenhado, ele é um programa bem desenhado, funciona bem. Uhum. Por isso que eu acho que ele está estável há tanto tempo, Uhum. independente de quem está sentado ali, independente do governante, e nem o nome mudou, né? Agora estão falando em mudar o nome. Acho que uma evolução para ele é a gente achar um meio para que ele atinja mais famílias. Se ainda tem um extrato da população que não consegue ter acesso à habitação, ele precisa dar esse passo. Nós temos hoje uma questão que, com a atual taxa de juros, a gente tem um cenário muito mais favorável para que o governo consiga mexer em alguma coisa e fazer com que pessoas de mais baixa renda sejam capazes de comprar um imóvel, né? E também, acho que dentro do ambiente macroeconômico, você ter uma taxa baixa durante muito tempo é o que a gente precisa. Acho que nós nunca vivemos isso, né? O No mercado final, continua sendo uma questão de funding, né, Eduardo? é crédito, o mercado imobiliário é crédito, crédito barato, né? Se for caro também não resolve. Claro. Então, assim, vendo essa situação. Se você olhar para hoje para o fundo de garantia, que é o funding principal do baixa renda, ele hoje ele é um dos melhores investimentos que você pode fazer no seu fundo de garantia, porque olhando para o Selic hoje, né, era uma discussão que veio acompanhando a gente ao longo dos últimos anos, né, Uhum. e o fundo de garantia tem uma rentabilidade boa, né? Então, assim, e o que acontece num cenário desse? Você começa a ter alternativas de funding que não sejam públicas. Uhum. Uma parte da Minha Casa Minha Vida ele pode ser absorvido por funding privado, que é o nosso sonho de consumo, né? Para que o funding público seja disponibilizado para quem esteja mais ainda no pé da pirâmide, e aí sim você vai ter um alcance muito maior da nossa indústria solucionando esse problema habitacional no Brasil, né? E, por último, você tem alguma coisa, pode ser uma ou duas, que a pandemia trouxe de inovação que vocês conseguiram absorver, ou em processo, além da questão de venda 100% online, né? Ou de produto, ou que vocês já estão nas pranchetas pensando em como transformar uma ideia
em algo concreto, advindo da pandemia? Acho que a primeira delas foi o que eu te falei, o impacto da venda totalmente digital foi grande e é um caminho sem volta. Porque muitas das coisas que estão acontecendo nessa pandemia, elas vão, mas tendem a voltar. As viagens voltarão, talvez não com a intensidade que a gente tinha, mas elas voltam. Né? Você tem, por exemplo, eu vejo hoje, muito se fala em home office, etc. e tal, como todos têm feito, né? Mas a carência da presença, do contato, ele é muito grande. Eu tenho percebido dentro da companhia as pessoas já ansiosas para estarem de volta, porque o processo de criação, de aculturamento das pessoas, ele precisa de contato pessoal. Nós aprendemos a trabalhar do jeito que nós estamos trabalhando aqui agora, em reuniões virtuais, mas de fato não tem a mesma qualidade e intensidade de você estar ali junto a um grupo de pessoas. Né? Então, acho que muitas das coisas vão voltar até um determinado grau. O processo de venda digital, acho que não. Eu acho que ele veio e fica no nosso consumidor, especialmente o nosso que ele é jovem. Ele aprendeu que isso funciona, ele está fazendo isso com outros serviços e outros bens que ele está consumindo, então isso não tem volta. Acho que esse talvez seja o grande marco para mim de coisas que aconteceram e que de repente a gente entende que, eu preciso de fato de um stand de vendas ou de um apartamento decorado. Não. A gente já vem fazendo essa migração com os nossos decorados, são todos digitais, os novos, pelo menos. Agora eu estou perguntando se a gente precisa de fato de um stand de vendas. Talvez não, ou não na quantidade que a gente tinha antes. Né? E a gente está migrando para um centro de experiência, onde o cara vai viver a marca MRV, com seus diferentes produtos. E não um apartamento decorado, como era antes, com o corretor lá recebendo e falando, mostrando folder. Isso acabou. E eu acho que isso não tem volta. Legal. Foi muito bom o papo, Eduardo. Agradeço muito a oportunidade de termos trazido a quem nos assiste aqui no canal da Brain no YouTube esse conhecimento e essa vivência que vocês têm. Parabéns, MRV, porque eu acho que todo brasileiro tem que ter orgulho de ter uma empresa. A gente fala tanto da necessidade de ser produtivo e eficiente, e ser produtivo e eficiente num mercado que é o mais batalhado de todos é sinal realmente de uma ultra eficiência. Então, parabéns. Espero que em 2025 a gente esteja aí batendo papo de novo para ver como é que vocês estarão, em especial lá nos Estados Unidos. Veremos, vamos ver. Acho que o desafio é grande, mas se você também não colocar desafios grandes aí, você não alcança nada, né? Então, acho que esse é um pouco o nosso espírito, né? Obrigado, foi um prazer enorme conversar com você. Bom te ver de novo e estamos à disposição. Vamos nos falando. Legal. Muito obrigado, viu, Eduardo? E todo mundo que nos acompanhou, não esqueça de curtir o vídeo e passar para todo mundo, que vale muito a pena. Um abraço.